Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, primeiro vídeo do ano de 2025. Eu vou ler um trecho aqui da Palavra de Deus, que está em 2 Reis, no capítulo 4, boa parte dele, tá? Porque tem revelações maravilhosas nessa passagem, tá, irmão? Começar o vídeo com um vídeo de esperança. Porque a última polêmica agora, né, meus amados irmãos, veio um soldado israelense aqui de férias na Bahia, tá? E o sistema judiciário estava querendo emitir um mandado de prisão contra ele, acusando-o de terrorismo, tá? Aí um monte de gente na rede social tá falando assim, não, tem que ser mesmo, porque eles são genocidas, eles estão matando crianças inocentes. Invertendo a história, quem está fazendo isso é o Hamas, tá? Mas, meus amados irmãos, eu tinha colocado um vídeo ano passado sobre Israel, tá? Inclusive eu estava falando da Drag King, né, lá nos Estados Unidos, que ela foi num protesto feito por uma universidade americana que está infestada desses comunistas, né? E eles estavam fazendo um protesto assim pró-Hamas e contra Israel, inclusive falando o cântico lá, né, do Hamas, né, que do rio até o mar a Palestina será livre. E nesse cântico ele prega a destruição total física, a morte, o extermínio do povo judeu, que é um dos objetivos de Satanás. E a Drag King estava perguntando, os estudantes e professores estavam naquele protesto. Ele falou assim, vocês estão fazendo esse protesto a favor de Israel? Ela, não, contra Israel. Ele falou assim, você sabia, eu sou uma Drag King, né? Nós estamos vendo. Você sabia que eu não teria o direito de existir na Palestina e nem no Irã? Vocês sabiam que Israel tem 2 paradas gay por ano autorizadas pelo governo? Quem quiser ir, vai. E se for 1 milhão de pessoas numa parada gay no Irã, na Palestina, todos 1 milhão serão mortos? Não, eu não sabia, não. Aí ela falou assim, você sabia que cerca de 12% da população israelense são de palestinos estabilizados, com direito a voto, com família, com filho em boa escola? Porque Israel é um país majoritariamente de classe média alta, né? Quase não tem pobreza lá, entendeu, meus irmãos? A educação lá é uma das melhores do mundo, a tecnologia também, a medicina é a melhor do mundo. Vocês sabiam disso? Não, não sabia não. Em suma, eles não sabem de porcaria nenhuma. Tá me lembrando ali aquele cara do Pink Floyd, esqueci o nome dele, militantezinho aí, que ele foi num programa de entrevista nos Estados Unidos e o âncora lá tava falando, da Fox News, falando assim, olha só, o Hamas que está colocando vídeo, que eles estão estuprando israelenses, estão sequestrando, né? Atacaram uma rave lá, mataram um monte de gente. Ele, não, isso é mentira. O cara negando diante dos fatos, irmão. Aqui criou uma narrativa mundial. Aí, quando eu falo para vocês que isso aí não é mais questão política entre direita e esquerda, e sim uma questão entre o bem e o mal, porque toda hora agora estão botando Israel no meio. E eu pergunto, Israel, desde o voto de Oswaldo Aranha lá em 1947, né? Qual é a guerra que Israel começou? Ele não começou nenhuma guerra, meus irmãos, ele só se defende. A Golda Meir, ou Meir, sei lá, que é uma pacifista, né, israelense famosa, ela falou uma das frases mais icônicas, né? Ela disse assim, ó, se o Irã abaixar as armas, haverá paz. Se Israel abaixar as armas, não haverá mais Israel. Então eles estão lá se defendendo lá contra tudo e contra todos, e agora contra a mídia, até o Brasil está se metendo. Meus irmãos, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Glória a Deus que nós não servimos um Deus idiota, estúpido, tá? Ele sabe muito bem que esse governo entrou na fraude, que a maioria já está pelas tampas com esse governo de esquerda, com esse judiciário, e com esse governo se meter em guerra dos outros aí, defendendo só os terroristas. Geraldo Alckmin foi lá na posse lá, que eles estavam cantando Morte à América. Geraldo Alckmin estava do lado lá, de uns 4. O que estava colado com ele morreu no mesmo dia, já mataram os outros 3. Colado com terrorista. O Donald Trump é aliado de Israel, até porque tem que ser. O anticristo também vai ser. Senão não vai ter acordo. O última chabua de Daniel. Então, meus amados irmãos, o Brasil está arrumando um problema, o governo brasileiro, mas eu vou morrer de rir, sabe por quê? Porque o Senhor, ele sabe separar o joio do trigo, tá? Eu faço esses vídeos aqui porque eu não concordo em nada. Esse governo não acerta em nada, ele não me representa.
Ele não me representa. Ah, Ricardo, mas eles podem jogar bomba aí e pegar. Ah, os aumentos de preço tá atingindo até quem não votou nele. Querido, o Deus vai fazer o sobrenatural. É momento de buscar. Esses governos aí, cafajestes, eles servem para clamor coletivo, em busca de ajuda, tá? Eu não vou me estender não, que essa pauta é muito cara para mim, porque eu vejo pessoas que se diz professor, que vem me dar crachaçada, porque eu não fiz nem eu não terminei nem o terceiro ano do antigo segundo grau, meus amados irmãos. Por conta de trabalho, essas coisas aí, entendeu? Mas eu tô dando aula, não é para me gabar não, tô dando aula para muito professor aí. Professor militante, meus amados irmãos. Do lado de terrorista agora. Já não basta do lado da coisa errada, da ideologia errada. Agora está do lado dos terroristas também, contra Israel. Israel não mexe com ninguém. E eu aconselho, a Bíblia me diz em Gênesis, tá? Em Gênesis 12, Deus ele fala para Abraão, tá? Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te abençoar. O Abraão é um dos pais da fé, um representante máximo do povo de Israel na terra, tá? Lá em Números também, se eu não me engano, 19, está dizendo, o Cântico do Leãozinho, também dizendo a mesma coisa. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, quem abençoar será abençoado. O que o povo não está percebendo hoje é que mexeu com Israel, está mexendo com o próprio Deus. Só que as pessoas não estão levando Deus a sério, mas a partir desse ano eu posso garantir para eles que eles vão começar a levar. E se estiverem vivos para isso, né? Então vamos lá, meus amados irmãos, a mensagem é de esperança. Não é mensagem de crítica não, só quis citar isso porque é um assunto recente, tá? Donald Trump vem aí. Meus vídeos vão ficar bons depois do dia 10, depois do dia 20, que é a posse do Donald Trump, tá? Vamos lá. Segundo Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Vou explicar ponto a ponto essa passagem. Certo dia, a esposa de um dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes que teu servo amava com zelo Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravo pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: o que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa. Aí ao que ela prontamente respondeu: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quanto puder recolher. Depois entra na tua casa, fecha a tua porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama o azeite puro que brotar em todos os outros vasos, pondo-o de lado à medida que foram ficando cheios. Meus amados irmãos, ele está dizendo, a esposa de um dos discípulos do profeta, não tem nome. Quando não tem nome, eu sempre falo isso na literatura, é que pode acontecer com qualquer um, como se fosse uma parábola, mas isso aqui foi uma coisa que aconteceu mesmo. Mas quando não tem nome, é porque a história pode ser para qualquer um, é um exemplo para todos nós, entendeu? Quem tem nome, como o próprio Eliseu, tem uma história específica, tem um mandado de Deus específico para uma missão específica, e Deus vai capacitar com as armas específicas, entendeu? Agora ela tá se queixando aqui que é o seguinte: como ela ficou viúva, aí cessou, né, o ganho dentro de casa. Então eles não querem saber não. Aí eles levam o filho como escravo, esposa, eles empenham até a roupa do corpo, nessa época aqui, né? E Eliseu, ele tinha ido lá, foi essa mesma viúva aqui, meus amados irmãos, que ele mandou fazer um bolo. Ele faz para mim primeiro. Eliseu é a representação do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, entendeu? Ele está dizendo assim: faz para mim primeiro, que eu vou te abençoar. É mais uma coisa que eu sempre falo nesses meus vídeos, meu irmão. A fé, o ato de fé para você viver o milagre de Deus, você tem que dar o primeiro passo, porque o passo de Deus é garantido, mesmo que esse passo seja impossível aos teus olhos. Essa viúva aqui, ela estava catando graveto para comer a última refeição. Aí quem vê aquilo de maneira crua pensa: pô, Eliseu vai comer o bolo da última refeição da mulher? Mas não, depois da obediência. Aqui essa mulher deu crédito, ele acreditou em Eliseu. O que está faltando hoje é vocês acreditar, meus amados irmãos. Acreditar na pregação, nas palavras de um homem de Deus. Entendeu? Porque Deus, ele vai ser assim, a sua fé na frente. Entendeu? O Luciano Subirá uma vez contou uma coisa que eu achei interessante. Que ele estava precisando de, acho que é de 500 mil, né, meio milhão, para fazer uma grande evangelização, fazer uma igreja, não sei lá. Então ele ia fazer um grande evento para recolher bastante dinheiro.
Esse evento que ele fez, ele recolheu só 100 mil. Então faltou 400 mil, ele ficou muito frustrado. E ele foi orar ao Senhor, o Senhor ele respondeu ele em oração, dizendo assim, olha, um amigo teu está precisando reformar o templo dele lá, botar longarina, né, botar um ar-condicionado porque é muito calor, essas coisas. Ele vai precisar de 100 mil, pega os 100 mil e dá para ele. Aí ele começou a questionar Deus, se fosse Senhor, só entrou 100 mil, só entrou 100 mil, e eu estou precisando de 500, e esses 100 mil o Senhor está pedindo para dar? Aí o Senhor não falou mais nada, ou seja, deixou no ar, ou você obedece ou você não obedece. Então o que aconteceu? Ele contando na pregação, achei muito interessante isso aí. Aí ele foi, ligou pro tesoureiro e falou assim, aí primeiro ele ligou para esse amigo, o amigo falou assim, rapaz, eu estava orando aqui, o senhor falou que ia mandar alguém me dar esse recurso. Aí o Luciano Subirá falou, não, sou eu mesmo que vou te dar esse recurso, eu vou falar com o meu tesoureiro aqui, tu me dá os dados, que eu vou transferir o dinheiro para você levantar a tua igreja. Aí quando ele foi falar pro tesoureiro, o tesoureiro falou assim, tu é maluco? A gente está precisando de 500 mil, só arrumou 100, tu vai dar os 100? Aí ele falou assim, o Senhor mandou dar. Então ele pegou esses 100 mil, transferiu para a conta desse amigo, o amigo ficou feliz da vida, oraram. Aí quando, num outro culto, não foi nem um evento, num outro culto, meus amados irmãos, que o Luciano Subirá fez, que ele era da Lagoinha, né? Ele arrecadou 1.600.000 reais. E resolveu todos os problemas da igreja dele. Então, o passo de Deus é garantido e até exagerado, meus amados irmãos. Só que se você ficar olhando com olhos humanos, você não vai ver o sobrenatural. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, a certeza é a prova daquilo que não se vê. Jesus ele fala para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então a fé é esse ato de você não estar vendo Deus, mas saber que Ele está ali e Ele vai te abençoar. Então, o que eu vejo nessa viúva aqui é que ela deu crédito, entendeu? Então ele ordenou, pede emprestado a todos os seus vizinhos ânfora vazia, tanto quanto puder recolher. Depois entra na tua casa, fecha a tua porta atrás de ti e de teus filhos e derrama o azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Me lembra muito o que Jesus manda em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus, porque quarto fala da sua vida, quarto fala do seu coração, em casa fala da sua vida. Assim ela foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele trazia. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, traze mais uma vasilha, ao que ele respondeu, não existe mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Meus amados irmãos, o que é a vasilha? Você lembra de Jeremias? De Oséias também? É o vaso na mão do oleiro. Vasilha. Deus nos vê como vasilha. Entendeu? Primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho. Talhas de pedra, pedra representando a dureza do coração do homem. Ele vai transformar a água, que é a palavra, dentro de nós. Talhas de pedra de coração duro. Aquela água se transforma em vinho, alegria e o sangue de Cristo. Entendeu, meus amados irmãos? Então a ânfora aqui é o seguinte. Ela falou assim, ó, eu não tenho mais nada. Ou seja, acabou meu dinheiro, eu não tenho bens para oferecer. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho camelo, eu não tenho mais nada. Eu só tenho um pouco de azeite na botija, ou seja, ela tem um pouco de fé, meus amados irmãos. Lembra que Isaías falou, eu sempre falo isso? Se espremer um pouco aí, não vai sair mais nenhuma gota, não? Igual eu estava falando de uns vídeos atrás também, né, de Ageu, né, o último vídeo. Estava falando de Ageu, eu falei assim, será que não tem um pouco de semente, né, nesse celeiro, não? Ou seja, Deus, a mulher estava ainda com a fé ainda, ela não tinha mais nada, ela perdeu tudo, a lá Jó, entendeu? Mas ela não tinha um pouco do Espírito Santo de Deus, aleluia. E então, a palavra de Jesus, ele diz que se você crês em mim e crês também no meu Pai, se formará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Então é abundante. Então ela foi pregar para os vizinhos, irmãos. Aquele azeite foi multiplicado, aquela unção do Espírito Santo foi multiplicada e ela foi pregar para os vizinhos. Entendeu? E aqui tem um detalhe interessante, mundano, assim, comercial, que o azeite sempre foi um produto caro. Hoje está mais ainda, né? Mas ele sempre foi um produto caro por causa do processo de produção do azeite. Então a mulher, ela começou a vender aquele azeite, então ela conseguiu pagar a dívida e recuperar os seus filhos, entendeu? Em seguida, versículo 7, em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo, pois agora vai,
Vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverá em paz, tu, teus filhos, e do que restar da venda. Ou seja, muita coisa. Deus é muito exagerado quando abençoa, irmão. Aí olha só essa aqui. Esse aqui é muito conhecido, esse que eu acabei de ler, que é da viúva de Sarepta, né? Aí tá aqui, ó. Agora vamos da Sunamita. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Reconheceu, glória a Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço então chamou e ela chegou. Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderia fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante de que ela respondeu: eis que vive em paz entre o meu próprio povo. Olha só, meus amados irmãos. Vou explicar esse ponto aqui. Mais uma vez sem nome. E mais uma vez outra mulher. Só que essa é a Sunamita. A outra era de Sarepta. E mulher na Bíblia é a igreja. Então você vai ligando os pontos, fazendo a substituição espiritual. Essa mulher já era rica. Mas ela tinha um bom coração. E ela sabia reconhecer quando o homem era de Deus ou não. Então quando ela está falando aqui que toda vez que o Eliseu passava, ela dava um pão, ela dava uma refeição para Eliseu. Aquilo ali é quando você vai fazer uma visita numa igreja de vez em quando, entendeu? Você vai estar dando um pouco de pão para Jesus. Que Eliseu é a representação de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo de Deus. Agora, quando você chama ele para dentro da sua casa, olha só, casa na Bíblia é sua vida. Aí a coisa já começa a mudar de figura. Olha o zelo que ela tem. Antes ela só ia fazer uma visita, agora ela chama Jesus para a vida dela. Deus para dentro da vida dela. E quando você tem essa atitude, irmão, através do arrependimento, primeiro você dá uma festa no céu. É a única maneira de você dar uma festa no céu para Deus e seus anjos, e que a Bíblia me mostra, é você se arrepender dos seus maus caminhos e seguir o reto caminho da palavra de Deus. Então Deus ele se alegra de tal maneira que ele vai procurar te recompensar. E geralmente com aquilo que você mais deseja e que esteja em conformidade com a palavra dele. Por exemplo, você chama Deus para a tua vida, mas se a sua vontade maior for matar o teu vizinho, ele não vai realizar. Isso que eu estou falando. Que tem que estar em conformidade com a palavra dele. Então, olha só. Então ele manda o servo dele, o Geazi, pergunta: o que você está precisando? Ou seja, você me acolheu com carinho e com muitos benefícios, igual ele fala aqui. Eu quero te retribuir. Eu quero te retribuir, irmão. Eu tenho isso dentro de mim. Quando a pessoa faz um bem para mim, eu quero retribuir de qualquer forma. Eu fico nessa disputa minha aí. Eu quero dar mais do que receber, entendeu? E às vezes a pessoa não entende. Deus é assim, meus amados irmãos. Aí o Eliseu ele sugeriu, ele falou assim: você quer o quê? Que eu interceda aí? Vocês estão em guerra? Você quer que eu vá lá dentro das forças armadas e falo para deixar vocês em paz aí? Eu faço, eu tenho poder para isso. Ela: não, senhor, eu vivo em paz. Ou seja, ela vive em paz. Como dizer que ela era rica? Ela não tinha necessidade, entendeu? Ela podia pedir mais dinheiro e não pediu. Você vê que é uma pessoa humilde, uma pessoa diferenciada. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou ele Eliseu: vai e chama-a de novo. Geazi chamou e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Olha só, ele diz esse versículo 16, 4, 16 é interessante. Por volta dessa época, em outras traduções, no tempo determinado. Tempo determinado na Bíblia, ele já explica aqui, ó. Ano que vem, é um ano depois. Você terás um filho no braço. Tá? O filho demora 9 meses para nascer, então vai ter aqueles 3 meses de preparo, essas coisas assim. Aí ela, contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus, porque ela era estéril e o marido também já era velho. Entendeu? O marido já não dava mais no couro. E o sonho dela era ter um filho. Então ela sabia que aos olhos humanos era impossível.
Mas, querido, ela estava diante de um homem que representa o Espírito Santo de Deus. E para Deus não existe impossível. Mas ela não sabia, apesar de ser humilde. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou. E no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai e estava com os ceifeiros. Isso aqui é interessante, mas antes deixa eu te falar, meus amados irmãos. Criança é o que na Bíblia? A obra. Essa mulher é uma igreja muito rica, mas ela soube reconhecer, entendeu? Ela seguiu o conselho de Apocalipse 3, da penúltima igreja, da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Ela comprou para ela colírio e roupas brancas, que branco significa santidade, entendeu? Deu ouvidos à voz do Senhor. Uma igreja rica, que tem tudo, mega templo, essas coisas. Deu crédito a um verdadeiro homem de Deus e viveu um milagre, meus amados irmãos. Porque filho é a obra de Deus. E outra coisa, o próprio Jesus, ele encabeça a lista de grandes milagres que Deus realizou na história, está escrito na palavra de Deus, através de abrir a madre numa situação de esterilidade. Entendeu? No caso de Maria foi diferente. A Maria não era assim, estéril, né? Mas ela não, o espírito nasceu sem a relação sexual natural, entendeu? Agora o filho de Ana com Eucana, entendeu? Foi por causa de esterilidade. No caso da Sara, que é a esterilidade por idade avançada, que nasceu o Isaac, né? Então, grandes homens de Deus na Bíblia nasceram de um milagre, assim, vamos dizer assim, sexual impossível. Que Deus, ele é assim, ele contesta. Então o menino nasceu, e o menino foi crescendo, né? Olha só, no versículo 17, a mulher tem um filho. No versículo 18, passa-se alguns anos, tá? Que diz assim: quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor na cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o para sua mãe. Este o tomou e levou a sua mãe. O menino ficou no colo até meio-dia, então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Eu vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Ela não mandou recado. Ela estava lá com um ceifeiro, com os pais dela. O menino morreu. Mas antes ele falou: ai, minha cabeça. Meus amados irmãos, cabeça fala de projetos, de pensamentos. Ele está falando de uma igreja, ele está falando de uma obra de igreja. Paulo fala que nós somos um corpo, tendo como cabeça o Cristo. Então, quando você começa a perder a essência, o negócio de Jesus Cristo, a igreja, ela morre, entendeu? A obra da igreja, ela morre. E a mulher, então, não mandou recado não, ela falou: eu mesmo vou. Mas olha só que interessante, que eu vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vai ter com ele hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova, nem Shabá, sábado. Mas ela se despediu e disse: Shalom, fique em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduz-me depressa, mas não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo, aleluia. Assim que avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga: está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu: Shalom, tudo em paz. Não mentiu, mas também ela não contou a vida dela assim para a pessoa não indicada, entendeu? Você tem que levar as suas súplicas, a sua dor ou a sua indignação aos pés do Senhor e não ficar contando a sua vida para outras pessoas. Isso esse texto ensina muito. Contudo, assim que chegou ao monte, olha só, ao Monte Carmelo, foi aonde o próprio Eliseu, ele desafiou os profetas lá de Baal, com Acabe, com tudo lá, zombou e tudo. Monte, irmão. Ela subiu ao monte, ela foi ao encontro de Eliseu no monte. Você tem que buscar as coisas que são do alto, meus irmãos. E o impossível acontece na sua vida. É isso que o texto está mostrando. Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Então ela desabafou: porventura pediu meu senhor algum filho?
eu não te roguei para que não me enganasse. Foi a mesma mulher, entendeu? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimente. Se alguém te saudar, nem lhe responda. Assim que chegares, deposita meu cajado sobre o rosto do menino. Cajado é autoridade, aleluia! Eu adoro essa passagem, irmão. Porém, a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino, sem vida, mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou com Eliseu no caminho e exclamou: mestre, o menino não volta a si. Ele pensou que a autoridade que Eliseu dara para Geazi era suficiente para realizar esse grande milagre, entendeu? Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto, estendido sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Iavé, ao Senhor. A primeira coisa que ele fez, orou a Iavé. Em seguida deitou sobre o menino, encostou sua boca na boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando, com o rosto rente ao chão. Em seguida pegou seu filho e saiu. Meus amados irmãos, primeiro ele dá autoridade para Geazi. Entendeu? Assim como Deus dava autoridade para Moisés, e Moisés transferia essa autoridade para ele cegar para Abraão. Mas o que o próprio Eliseu fez? Primeiramente, ele orou ao Senhor. Ele estava diante de uma situação que necessitava apenas do sobrenatural de Deus. Ali a ciência não podia fazer mais nada, homem nenhum podia fazer mais nada, dinheiro muito menos. Irmãos, então o que ele fez? Ele botou a boca na boca do menino, os olhos nos olhos do menino, as mãos sobre as mãos do menino, se debruçou. E o corpo do menino começou a aquecer. Quando você começa a aquecer, que você começa a ter vida. Meus amados irmãos, Paulo ele diz assim: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Se você parar para ver a história do templo de Salomão, por que aquelas coisas do lado de fora tinha que ser de bronze, reluzente? Aquilo é para refletir o templo, para pessoas que estavam lá de longe, avistar o templo e ter desejo de ir lá conhecer Deus. As pessoas, você tem que imitar Cristo, você tem que andar como Cristo andou, meus amados irmãos. Pensar como Cristo pensou e falar como Cristo falou. É isso que essa passagem quer dizer. Isso vai causar um aquecimento, um princípio de vida em você. E o milagre vai se realizar. É isso que ele está dizendo. Tu está me entendendo, irmão? Porque Cristo, ele é o espelho. Ele é o exemplo majoritário de como um ser humano deve viver na terra. Por isso que ele veio como humano, irmão. Por isso que ele fala, Paulo fala assim, ó, tu não resististe até o sangue lutando contra o pecado. Ele está dizendo que Jesus ele foi no extremo, que Deus nem vai exigir mais de você. Porque o sacrifício dele, a Bíblia também fala, foi mais do que suficiente. Mas ao mesmo tempo Deus está mostrando até onde o ser humano pode suportar. Inclusive fisicamente, dor de chicotada. Psicologicamente, ou seja, Jesus foi condenado como inocente, com dolo, né? Jesus não blasfemou, pelo contrário, Pedro teve essa atitude e cortou a orelha de Malco, entendeu? Cortou a orelha de Malco. Aí, Jesus ele restaurou a orelha de Malco e diz assim: porventura, se eu não orar ao meu Pai agora ele não me manda 12 legiões de anjos, pelos cálculos matemáticos, né? Uma legião ser 6 mil soldados romanos, 12 legiões de anjos dá 4,6 milhões, que era mais ou menos a população daquela região na época. Jesus estava falando assim: Pedro, Pedro, guarda essa espada, para de palhaçada, não precisa me defender, Pedro. Eu estou em missão, Pedro. Você não vai me atrapalhar, Pedro. Porque se eu não cumprir essa missão, mesmo eu sendo injustiçado, tá? Sendo preso e morto sem motivo, meus amados irmãos, meu amado Pedro,
A salvação não vai vir para todos. Então não me atrapalha não, Pedro. Guarda essa espada, Pedro, que se eu quisesse, Pedro, primeiro que eu não pediria ajuda para você. Eu oraria o meu pai agora e acabava com o mundo nesse mesmo momento. É isso que Jesus está falando. Vocês têm que se aprofundar em quem mais é Jesus. Jesus aparece em toda a Bíblia, inclusive nessa passagem. Aí tem um milagre em si que aconteceu com a mulher, mas se você usar a substituição espiritual, você vê que a mulher é a igreja, o menino é a obra de Deus, tá? A obra de Deus está começando, uma igreja rica, entendeu? Que aparentemente, lembra da igreja de Laodiceia, que diz assim, ó, eu sou rico, de nada tenho falta, mas de Jesus ele manda lapada, né? Assim, ó, você é pobre, miserável, cega e nua. Por quê? Porque é uma igreja mundana, ela tem dinheiro da terra. Aí Jesus ele fala pra gente juntar riqueza nos céus, onde as traças e a ferrugem não consomem. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês entenderam essa passagem? Essa parte desse capítulo 4 do 2 Reis? Vocês estão entendendo que quando você usa a substituição espiritual, tudo fica mais fácil, tudo fica mais compreensível? Eliseu aqui é a representação do homem de Deus. Eliseu ele substituiu Elias, que é um dos espíritos, que o espírito estava nele, eu mesmo estava em Eliseu, que vai ser o espírito das duas testemunhas, um espírito corajoso e que realiza milagres, meus amados irmãos. Inclusive, Eliseu, ele pediu porção dobrada, porque ele viu o que Elias era capaz de fazer. Elias não, né? O Senhor, o Espírito Santo de Deus usando a vida de Elias. Então, meus amados irmãos, mesmo que vocês tenham numa situação de dívida, igual essa mulher estava, tá? Uma situação de desesperança, que você tem um sonho, que você vê esse sonho muito distante e que você não vai conseguir realizar, primeiro faça igual essa mulher e a viúva de Sarepta e essa sunamita. Dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito ao homem de Deus. Procure atender às instruções da palavra de Deus. E você vai ver que vai aparecer Geazi, Elias, João Batista, Jesus Cristo, tudo na sua vida. E quando você tem essa atitude de fé, você está trazendo Deus para dentro de você, para fazer morada em seu coração, que é o seu quarto, e na sua casa, que é a sua vida. E Deus ele vai sondar o que vai te fazer feliz, em gratidão por você ter dado crédito e ter tido fé nele. Ele vai sondar a sua vida e ver o que vai realmente mudar a sua vida e te deixar feliz. E vai realizar, meus amados irmãos. Apesar desse ano ser terrível, já começou com notícias terríveis, tá? Essa é uma mensagem de esperança e fé para vocês, que vai ser a pegada desses vídeos daqui para frente. Sempre dando a solução, sempre dando as substituições espirituais e sempre orando para que vocês, tá? Desejando no meu coração, para que vocês levem a sério e coloquem em prática na vida de vocês a palavra de Deus. Qualquer coisa deixe nos comentários, tá? E até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos grandemente.